Boa noite a todos que estão acompanhando esse canal da Unigrejas. Quero pedir desculpa porque houve um probleminha técnico logo no nosso primeiro dia, mas quero agradecer vocês que continuaram, estão aí aguardando esse momento. Hoje é um dia especial, porque hoje nós começamos esse podcast, Ela é Luz. E vamos ter aqui conosco também a Cássia Duarte. Ela já está aqui no estúdio, já vamos falar com ela. E você que está acompanhando a nossa programação através do canal da Unigrejas, do YouTube, ou qualquer outra rede social, você sabe que a Cássia Duarte, toda semana, vai trazer uma convidada especial. E a convidada de hoje, você que acompanha o nosso podcast, você que acompanha as redes sociais, você sabe que é a deputada Edna Macedo. Boa noite, deputada. Seja muito bem-vinda. Cássia. Rose, muito obrigada pelo convite. Eu me sinto muito honrada em estar aqui. Boa noite, Cássia. Boa noite. E boa noite para você que está nos assistindo aí através da rede social. Boa noite, Cássia. Boa noite, Rose, mais uma vez, deputada. E a você que está aí em casa, você que está nos acompanhando do outro lado. É uma alegria estarmos aqui, como a Rose muito bem falou. E vale reforçar, hoje é o nosso podcast, o nosso encontro número 1. Então, a primeira vez, né, Rose? Sempre tem muito mais emoção. Sim, já dá aquele friozinho na barriga, alguns problemas técnicos. Você que ficou esperando, aguardando esses 20 minutinhos, mas tudo está dando certo, tá bem? Olha, todas as sextas-feiras, às 18 horas, nós vamos ter aqui um encontro marcado. Contamos com vocês. Então, logo no início, nós vamos fazer uma oração. A oração do entardecer. É momento de oração. Convidamos todos vocês para orar conosco. É momento de oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, Senhor, nós estamos aqui, meu Pai, numa só fé, reunidas, meu Pai, num só Espírito, porque nós dependemos do Senhor, meu Pai. Nós não somos nada sem o Senhor, meu Pai. Nós colocamos aqui, meu Pai, através dessa oração, entregamos as nossas vidas, Senhor, e a vida de cada pessoa que ora conosco, Senhor, porque o Senhor conhece a cada um. O Senhor sabe, meu Pai, a necessidade de cada uma dessas mulheres, dessas pessoas que oram conosco. Meu Pai, tem pessoas que precisam de uma resposta urgente, de um socorro bem presente do Senhor, meu Pai. E eu sei que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que olha a necessidade de cada um, que busca o Senhor. O Senhor vê a aflição, meu Pai, dessa pessoa que busca no Senhor o socorro, meu Pai. Essa pessoa que neste momento ora pela família, pelos filhos, pelo marido que tem orado pela esposa. Senhor, neste momento nós fazemos uma corrente de oração, meu Pai. Oramos todos juntos, numa só fé, intercedemos agora por todas essas pessoas, meu Pai, e pedimos que o Senhor venha olhar por elas, meu Pai, abençoar, meu Pai, dar o livramento, dar o socorro a cada uma delas, meu Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos com a certeza da resposta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Amém. Deus ilumine o seu caminho, que o Espírito Santo ilumine o seu entendimento e te abençoe. Bem, agora nós vamos dar início ao nosso bate-papo. Agora é com você, Cássia. Então, vamos começar aqui. Vamos lá. Vamos conversar aqui com a nossa querida convidada, a deputada estadual, que já tem quase 20 anos de vida pública, mas muito além da parlamentar, ela é esposa, mãe, avó, bisavó, dona de casa e outras coisas aí, né, deputada? E aí, como conviver com tantas atribuições, responsabilidades importantíssimas? Verdade. Olha, é a fé, porque se não fosse a fé, o que seria de nós, não é verdade? Eu tenho 57 anos de casada.
Para você veja bem, 57 anos de casada não é brincadeira, não. Tudo na vida, a gente precisa ter paciência. E a experiência vai nos dando a experiência de vivência, né, da vida mesmo, vai nos fazendo entender que a gente precisa ter paciência em tudo que você faz. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Muitas vezes, Cássia, a gente tem vontade até de passar à frente de Deus. Quando você... É verdade, quando você está aborrecida, chateada com alguma coisa, ou se aborreceu com alguém, você quer naturalmente fazer se vingar, quer fazer a justiça, né? Só que não é assim. Aí o tempo vai ensinando a gente. E também nós temos exemplos de família. Minha mãe viveu 54 anos casada com meu pai, quando meu pai faleceu. Então, tudo vem de berço, vem de educação, entendeu? Isso tudo contribui para que a formação do seu caráter, da sua personalidade, tudo isso tem influência da família, não é verdade? É verdade. E a senhora falou sobre os 57 anos de casada. A paciência foi e tem sido fundamental. Com certeza. Você imagina bem. Meu marido é católico. Eu sou evangélica. Então, você veja bem que a gente tem que respeitar a pessoa, entendeu? E eu costumo dizer, as mulheres sempre reclamam, né? Os homens, não sei o quê, mas esquece que nós também temos falhas, nós também temos defeitos, entendeu? Eu acho assim, a ligação maior entre nós é justamente isso. Quando um está errado, isso tanto da parte dele quanto da minha, a gente ter a humildade de pedir desculpa. Olha, me perdoe, eu falei errado, eu falei mal, eu não devia ter falado isso, eu te magoei, eu te feri. Então, eu acho que essas coisas, isso contribui para que você fique mais sintonizado, mais ligado, entendeu? E eu sempre tive na minha cabeça, eu não casei para separar. Sempre foi na minha cabeça assim, até que a morte realmente nos separe. Com todas as lutas que eu tive, com todos os dissabores, porque a gente, você sabe, viver a dois não é fácil, porque cada pessoa vem de uma criação diferente. Então, o dia a dia vai aprendendo, vai moldando você. A gente erra, a gente acerta, e assim vai levando. Vem os filhos, depois vem os netos. Os bisnetos. E os bisnetos. Olha só, Cássia, que interessante. A dona Edna, né, a deputada Edna, nesse momento, ela não fala como deputada, mas como esposa. Como esposa. E olha o carinho que ela fala, né, desse casamento, dessa paciência, dessa parceria. Esse respeito mútuo. Exatamente. Esse não tem relacionamento familiar. Não existe relacionamento profissional. Porque o respeito mútuo é necessário. Mas você sabe, Cássia, é o que as pessoas dificilmente entendem, que tudo na vida sem sacrifício não tem benefício. Muitas vezes a gente abre mão de certas coisas para que as coisas andem bem, entendeu? Não é levar tudo à ponta de faca, entendeu? Qualquer coisa fica cheia de milindre. Não, não é assim, entendeu? Porque a gente é humano, tanto quanto ele. Não é verdade? Então, a gente tem que entender, se ele erra, a gente também erra. Nós não somos perfeitos, graças a Deus. Por isso, mas é fundamental a gente entender que nós somos falhos, mas que a gente procura acertar, entendeu? E a gente abre mão, sim, de muita coisa, para que as coisas, sabe, se encaixem. Porque você, depois que põe um filho no mundo, que não pediu para vir, você tem a responsabilidade sobre essa criança, sobre esse filho. Algum problema técnico, mas não tem? Ok. Vamos encaixar o microfone. Olha, gente, o primeiro dia tivemos vários problemas técnicos, estamos aqui revendo aqui algumas coisas aqui no ar, mas, por favor, tenham paciência aí com a gente. Fomos avisadas que já está tudo bem. Mas, então, sim, a deputada... A verdade é isso, a gente tem que abrir mão de certas coisas, porque depois que você põe filho no mundo, não é brinquedo que você põe. A responsabilidade aumenta muito. A responsabilidade, você tem que
trazer a criança, veja bem, isso desde pequeno. A gente era católico, e a mamãe católica levava a gente na igreja, na missa, mas a gente não entendia nada, era criança, né? Não tinha aquelas coisas de escola dominical, porque é muito importante a escola dominical. Criar as crianças no temor do Senhor, isso é fundamental, tá? É fundamental. E aí, você, ainda que ele se desvie, mas ele... É plantar a semente. É plantar a semente, ele sabe, porque Deus não perde ninguém. Deus está sempre de olhos. Então, é importante isso. E a senhora trouxe essa bagagem familiar, né? E a senhora conseguiu trazer isso também para o seu convívio familiar, para a sua família. E aí, claro, a gente vai continuar falando desse tema família. Nós sabemos que tem muitas pessoas agora que estão acompanhando e que, de repente, têm um problema de estrutura familiar e ouvindo uma experiência bem-sucedida nesta área, vai ajudá-las. Inclusive, essas pessoas podem entrar em contato, enviar a pergunta para a gente, né, Rose? Perguntas que sejam relativas à experiência de vida da deputada. De alguma forma que você queira um tipo de ajuda, pode falar com a gente também. Nós estamos aqui para receber essas perguntas e tentar, obviamente, responder. Mas o que eu quero saber é o seguinte: toda essa estrutura familiar, conseguir colocar as coisas no seu devido lugar, que isso é importante. Primeiro o casamento, depois vem os filhos, sem se desligar da própria vida, porque a senhora tem que estar bem para manter essa família. Isso também lhe ajudou a pensar politicamente e pensar, ajudar as pessoas por meio da política? Sim. Olha, Cássio, a verdade é, nós vivemos política a começar dentro de casa. Uhum. Que é uma coisa, o que é outra. Já é política. Já é. Exatamente. Você já viu que começa dentro de casa a política. Então, eu comecei a perceber que se a gente estando na política, fazendo parte do processo político, a gente tem maiores condições de ajudar as pessoas. Entendeu? Porque você tem um cargo que é respeitado, que é otorgado pelo povo, que é um mandato, e você tem obrigação de atender essas demandas. Exato, as demandas. Outra coisa, não é só fazer lei. Sabe? Eu parto do princípio seguinte: existem muitas leis. É verdade. Muito boas. Só que muitas vezes as leis não são cumpridas. À risca. Você entendeu? Então, não adianta você ficar fazendo lei. Você tem que fiscalizar para ver se estão realmente atendendo as pessoas no hospital, na segurança, na escola. Isso é fundamental. Eu tenho um bom relacionamento, graças a Deus, porque até o primeiro mandato meu... Que foi quando? Foi em 95. Eu cheguei lá, vou falar aqui bem claramente, né? Eu sou normal. Igual um cachorro que cai da mudança. Sem saber para onde que vai. Mas o que acontece? O que nos dá experiência? É você. Quando você não sabe, você pergunta. Não sai fazendo besteira. Isso me ajudou muito. E a vontade de fazer? Exatamente. Não ter vergonha, entendeu? De perguntar. Porque a gente morre e não sabe tudo. Verdade. Sempre fica, né, alguma coisa que, puxa, eu não sabia. Quanta coisa. Eu tenho, até hoje, eu tenho 77 anos. Então, tem coisas que quando eu vejo, puxa vida. E a senhora também, essa questão assim, de pensar a família, de priorizar essa estrutura que a sociedade, infelizmente, demonstra não valorizar tanto como deveria, né, Rose? Cássia, hoje eu digo que, atualmente, nos dias de hoje, nós estamos vivendo o princípio das dores. Porque a família está sendo deteriorada. A família é a célula máter da sociedade. Você vê que uma família bem estruturada, ela vai bem. Tem problemas? Tem, todo mundo tem. Eu já passei por águas profundas. Minha vida foi assim, em altos e baixos. Exatamente, mas
O que me sustentou foi a fé. Entendeu? A minha certeza que Deus era comigo. Porque o que eu já passei não foi fácil. Você já parou para pensar, você ter uma casa, ter um apartamento, de repente, o meu marido avaliza, um colega é avalista e tal, meu marido é funcionário aposentado do Banco Central, primeiro concurso do banco, você imagina. Então, o que acontece? Ele foi avalista e, de repente, não tinha, o cara não pagou a dívida, o avalista tem que pagar. E, de repente, eu me vi com uma mão na frente e outra atrás, com 4 filhos. Mas o que eu ia fazer? Eu ia largar o marido, ia brigar. Eu dei a mão a ele, tá? Eu falei, olha, que seja a última vez, primeira e última vez que isso acontece. Eu falei, dá uma chance. Sabe, a gente fala assim, durona, né? Mas ele entender o mal que estava fazendo a própria família. Mas também se a senhora não falasse dessa forma, não iria fazê-lo ver, né, a gravidade de poder perder o casamento e a família. Então, aí é que eu te falo. Eu sou uma pessoa eu tenho que falar, eu vou dar um recado. Eu sou pelo filho, eu não tenho vergonha nem medo de dizer não. Entendeu? Praticamente assim. Se ensina ou não? Se ensina ou não tem meias palavras. E eu vou dizer para você, aí que está nos assistindo, a maior libertação que uma pessoa pode ter na vida é quando ela pode dizer não. Isso é um peso que você tira da sua Sem culpa. Sem culpa, sem nada. É só, segura aí um pouco. Segura aí um pouco. Fica conosco. Tudo certo com a minha reserva para o CMCF. Mal posso esperar. Vem comigo? E assim começa a nossa jornada no Templo de Salomão, um lugar perfeito para ter uma experiência com Deus e expandir o nosso conhecimento espiritual. Este lugar contém segredos que podem mudar a sua perspectiva. São 10 pontos ocultos aqui na esplanada que podem te surpreender. Tá vendo essa palmeira gigante? Ela não está aqui por acaso. Cada simples elemento do Templo de Salomão tem um significado bíblico. Até no piso um versículo bíblico. Espera, no chão? Sim, como eu disse, aqui em tudo há um versículo bíblico. O Templo de Salomão foi baseado nas escrituras sagradas, desde o mais simples piso até o monumento mais grandioso. Eu não sabia. E você? Comente aqui para eu saber. Ali é o nosso próximo destino. Vamos lá? Homens e mulheres inspiradas por Deus receberam a sabedoria para confeccionar todas as peças, as cortinas, as colunas, as peças sagradas e também as vestimentas que seriam usadas pelos levitas, pelos sacerdotes e também pelo sumo sacerdote. Santidade ao Senhor nos mostra que os nossos pensamentos e as nossas intenções devem estar sempre voltados para santificar o nome de Deus. Nós vemos isso na oração do Senhor Jesus, na oração do Pai Nosso, quando Ele diz, santificado seja o teu nome. Nós somos o meio pelo qual Deus é santificado.
a nossa vida é uma vida de santidade ao Senhor. Então os sacerdotes, assim como o sumo sacerdote, receberam essa tarefa importantíssima do próprio Deus, como uma direção do próprio Deus. E caberia a eles cumprir essa tarefa com respeito, com decência, com disciplina e principalmente com muita obediência. Bem-vindos ao Cenáculo. Aqui é um lugar que une história, simbolismo e fé. Uau, é maravilhoso! Este lugar é uma ponte entre o passado e o presente. Aqui vamos aprender mais sobre a história do povo hebreu e das 12 tribos. Aqui temos uma réplica da Arca da Aliança. E para que servia? Era a presença de Deus entre o povo. Naquela época, os levitas a carregavam durante as batalhas e viagens. Olha só o candelabro! Eu li na Bíblia que representava a luz divina e nunca poderia ficar apagado. Sim, é um dos elementos mais importantes do tabernáculo. Cada tribo de Israel era única, mas juntas formavam um só povo. O cenáculo está me ajudando a compreender como essa diversidade foi fundamental para a história. Pois é, os objetos presentes aqui nos lembram das ações de Deus, que guiou e protegeu o seu povo mesmo em momentos difíceis. Este lugar é muito mais que um espaço histórico. É um convite para refletir sobre a nossa fé e raízes. E o melhor, que você pode descobrir tudo isso pessoalmente. Estamos no Jardim das Oliveiras. Esse lugar me remete ao Monte das Oliveiras na Terra Santa. Aqui, cada árvore tem uma história para contar e o ambiente inspira uma profunda conexão espiritual. O Monte das Oliveiras é um local emblemático na história da Bíblia. Foi nesse lugar que o Senhor Jesus orou antes de ser entregue para a crucificação, demonstrando submissão e coragem. São virtudes que me inspiram na minha própria caminhada espiritual. E o mais interessante é como esse lugar me transporta para o passado. Sim, e nos ajuda a entender como a história bíblica está conectada ao nosso presente. Você sabia que algumas dessas oliveiras têm mais de 400 anos? Elas são testemunhas vivas do tempo e da história. O Jardim das Oliveiras nos mostra que, assim como essas árvores resistem ao tempo, podemos superar os desafios através da fé e perseverança. E por falar em desafios, você tinha dito que o próximo destino seria um local que inspira proteção e segurança. Isso mesmo, o próximo destino é o Esconderijo do Altíssimo. Bem-vindos à Igreja Esconderijo do Altíssimo. Este nome foi baseado no Salmo 91, que representa a proteção divina para todos aqueles que entram aqui. Você quer saber algo super interessante sobre este lugar? Claro que sim! Vamos lá! O Bispo Macedo foi preso perto deste bairro, por isso essa localização é tão importante para os membros da Universal. Por isso que os alunos do CMCF passam por aqui no roteiro? Exatamente, mas existe um aprendizado grandioso que somente os alunos vão conhecer.
descobrir como o esconderijo do Altíssimo e essa jornada de fé podem evoluir a sua vida espiritual? Participe do CMCF, seja o próximo aluno a edificar sua vida com Deus. E se você ainda não fez a sua inscrição, aproveite! Afinal, é uma experiência para toda a vida. Para mais informações, leia a descrição do vídeo e entre em contato com a nossa equipe. Até o próximo tour, pessoal! Tchau! Estamos com todos vocês. Vamos dar continuidade a esse bate-papo tão especial com a deputada Edna Macedo e com a Cássia Duarte. Cássia, por favor. Então, nós estávamos aqui conversando, enquanto assistíamos, né, o intervalo, falando sobre ser luz, assim como é o nome desse podcast, Ela é Luz. Como ser luz, deputada, no meio político? Como que a senhora administra, né, o seu mandato? Como que a senhora vivencia tudo isso? Cássia, você me fez uma pergunta muito importante e eu tenho divulgado muito isso entre os vereadores, eu falo entre os deputados, secretários do Estado. Nós temos, a luz é isso, nós temos que fazer a diferença. Se nós temos um mandato outorgado pelo povo, veja bem, a responsabilidade, a gente tem que sentir a dor do povo. Não é só, é o que eu falo, não é só fazer projetos, isso e aquilo. É importante? É, faz parte. Mas você tem que sentir a dor do povo. A dor do povo. Quantas pessoas, Cássia, não vão votar, Rose, no dia da eleição, acreditando em você, na sua palavra, nos seus projetos, no que você pensa? Eles veem em nós a esperança de dias melhores. E você chega lá e não faz nada, nem atender o povo, não atende. Eu acho isso fim da picada. Eu procuro fazer assim, por quê? A gente tem temor a Deus. Então, eu procuro fazer ao outro o que eu gostaria que fizessem comigo. Eu trato, a minha política é essa, faça aos outros o que você gostaria que fizessem com você. Que é um princípio bíblico. Então, eu fiz um discurso agora acho que foi domingo, não, foi no sábado, segunda-feira. Eu estava lá no Pontal e eu estava falando isso para o povo, que eu fui receber um título de cidadã da cidade de Ribeirão dos Índios. Então, hoje eu sou ribeirindia, entendeu? E também na cidade de Panorama e na cidade de Pauliceia. Então, eu estava conversando e no meu discurso teve gente que chorou. Por quê? Nós ganhamos um bom salário, nós temos assessores, nós temos combustível, nós temos carro. Então, nós temos a obrigação de ter consideração com as pessoas. Bateu lá, tem que atender. Ou sim ou não, mas tem que atender. Isso é o mínimo. E eu já estive do outro lado da mesa. Sim. Então, você imagina, tá? Você imagina como eu gostaria de ser tratado. Então, o meu princípio básico é esse. Temor a Deus, porque sabe que tudo que nós plantamos, nós vamos colher. É verdade. Não tem mais, nem mais nem menos. Plantou alface, vai colher alface. Não vai colher almeirão. É verdade. Entendeu? E a conta chega. E, acima de tudo, nós somos representantes de Jesus aqui na Terra. Sim. Né? Nós representamos. Então, Rose, você imagina, se a gente está lá, porque Deus permitiu. Deus deu, às vezes, a oportunidade. Quantos que desviam do caminho? É como na igreja, como em qualquer lugar. Independente, Cássia, do cargo que você ocupa, você tem que entender que Deus vê todas as coisas. Não é... Ninguém é melhor do que ninguém. Eu falo com o governador, respeito o cargo dele, o que ele ocupa e tudo mais, mas é um ser humano. E a verdade, ela dói, mas ela constrói. Entendeu? É importante isso. Você não tem que ficar fazendo mimimi com as pessoas,
puxando saco, isso não é pão, beijo, não tem essa comigo, eu sei que não, é direto um papo reto, entendeu? Não tem esse negócio de mimimi, não. E uma das administrações que a senhora sempre foca é priorizar o povo. Sim, com certeza. Eu penso muito no povo. Olha, quando eu vejo essas pessoas, principalmente quem sofre na pele... E a senhora pele, já viveu isso um dia, né? Exatamente. Quem sofre na pele é que sabe dar valor às pessoas que estão sofrendo, que estão vivenciando ali um caos climático, vamos dizer, uma chuva que vai e arrebenta com tudo. Eu já passei por isso na minha casa. Encheu d'água, ela morava lá em Juiz de Fora, a água transbordou, foi uma coisa horrível. Estava chegando do serviço, tinham umas 10 pessoas me ajudando lá com roda, a tirar choque, água. Né? Se deparar com a cena. Outra coisa, eu perdi um neto com 6 anos com câncer. Então, a gente sabe a dor que uma pessoa passa, entendeu? Quando você passa por ela. Então, você valoriza, você tem que dar atenção, você tem que ajudar, porque a gente sabe o que passou. Por isso, até, Rose e deputada, a gente sabe que a pessoa que serve a Deus, ela é feita no deserto. Né? Ela precisa sentir muitas dores para que ela compreenda também a dor do próximo. Claro, com certeza. Eu acho assim que a política é a oportunidade que a gente tem, que Deus nos dá, de ser servos. E dá para separar trabalho, missão? Sim, mas veja bem, você não tem que ficar enfiando Jesus pela goela abaixo de ninguém, não, mas o seu comportamento, as suas atitudes, o seu caráter, o caráter de Deus, tem que ser manifesto na nossa pessoa para que as pessoas vejam a diferença entre verdadeiramente os que são e os que não são. Então tem que preceder a pessoa. Você entendeu? Porque não tem como. Não adianta você falar muito e viver outra coisa completamente diferente. Isso não edifica nada. Ao contrário. Não é verdade? Então, eu acho assim, você não mentir, não ficar fazendo as pessoas ir e voltar, entendeu? Se você tem na sua mão a resposta, por que você vai fazer as pessoas irem e voltarem, quer se, sabe? Desculpe falar aqui, eu sou muito franca, muito sincera. Tem pessoas que fazem concurso para Deus, entendeu? Se acham. Não cai a ficha que a gente é humano. Questão de segundos. Deus nos leva, acabou. Acabou tudo, né? Quantos políticos já passaram aí pela vida, né, pública, e hoje ninguém nem lembra. Exatamente. A pergunta não é se essa pessoa vai passar, mas quando. Não é verdade? Independente de qualquer coisa, você tem que ter um compromisso com Deus. Eu acho assim que o que eu puder fazer, Cássia, eu não tenho vaidade assim, não quero ser a presidente disso, eu não quero ser a presidente daquilo, eu quero liberdade para eu trabalhar e correr atrás, você entendeu? Entendi. Das demandas que o povo que chegam no meu gabinete. Eu viajei agora em 8 cidades, lá no Pontal do Paranapanema, e eu trouxe várias demandas, pessoas que precisam de... Olha, que não tem remédio no posto de saúde, está precisando disso. Então, eu já vou botando a minha listinha para ir direcionar emendas para aquela cidade que precisa. Quanto o povo não sofre. E que alegria para as pessoas quando elas são atendidas, quando elas são lembradas, quando elas são valorizadas, como realmente merecem, né? Como a senhora muito bem falou, é a pessoa que coloca aquele político naquela cadeira e com a esperança de poder realmente contar com essa força política. E aí, eu sei que a Rose já tem ali perguntas, né, Rose? Olha, tá demais. As perguntas aqui estão pipocando. Muitas perguntas. Tem pessoas assim com emoji, com a mãozinha levantada. Por favor, responde aqui. Tem várias perguntas, mas eu vou aguardar mais um pouco. Vai aguardar? Não, porque eu queria agora entrar em um tema com a deputada pelo seguinte. A gente sabe aí que a mulher, historicamente, enfrenta diversas adversidades. Para a senhora, no meio político, na sua vida no geral, mas principalmente no meio, a senhora já se sentiu discriminada, vista
de forma mais preconceituosa ou não? Como que é isso? Já, mas eu não dou confiança, eu não dou bola, porque o que eu tenho que falar eu não mando recado, você entendeu? Então, a gente, quando as pessoas... Já passei por muita humilhação, já passei por discriminação, por ser irmã do Bispo Macedo, por ser evangélica da Igreja Universal, você entendeu? Mas eu não dou bola, não. Eu enfrento de cara assim, eu não tenho medo. Não tenho medo de nada, porque eu sei que Deus é comigo, isso que importa. Eu não me importo, Cássia, com o que as pessoas falam de mim. Tipo, tô nem aí. Você entendeu? Tô nem. Eu me importo com que Deus, o que eu estou fazendo para agradar, porque é a salvação da gente eterna, acabou. É isso que para mim é o mais importante. Mas já sofri sim. Tanto que quando eu vi aquele senador falando para a Marina, a ministra, né, do governo, do meio ambiente, a ministra Marina Silva, quando o senador falou para ela, ponha-se no seu lugar. Nossa, aquilo me deu até uma dor aqui, porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso, de um deputado. Falar para mim, ponha-se no seu lugar. É duro, sabe? Mas eu, naquele momento, eu não podia responder. Eu não podia, porque a minha mãe dizia, minha filha, benditas palavras que não são ditas. Então, se no momento da raiva você fala, você perde a razão. Perde a razão, né? E aí... Olha só, as pessoas realmente não param de perguntar, eu acho que é melhor ir às perguntas, não é mesmo? Olha aqui. E tem uma que eu acho que já está meio que respondida, porque a Sheila Rodrigues diz, deputada, se puder responder a minha pergunta, está desesperada querendo responder. Que conselho a senhora daria para as mulheres, mães de família que sonham com seus objetivos profissionais, mas ainda sente medo e insegurança? Essa força toda que a senhora tem demonstrado, por favor. Olha, Sheila, eu devo dizer para você o seguinte, primeiro, Deus na sua vida. Segundo, acredita em você. Você pode, a mulher, ela pode tudo, ela pode estar onde ela quiser. Porque, às vezes, até a pessoa fala assim, eu não sei de onde vem essa força. É de Deus. É de Deus. Essa luz é de Deus. Essa luz só pode ser Jesus. Deputada, a senhora pode me dizer quem seria Otávio Sampaio Fernandes? A senhora sabe quem é? Meu marido. Nós temos aqui um comentário especial dele. Posso ler aqui? Olha só. Agora vocês descobriram porque eu vivo rindo e feliz da vida. Minha eterna namorada foi a maior bênção que recebi. Amo esta baixinha. Fala assim não que eu choro. Essa senhora não esperava. Não, ele fala, todo dia ele me liga e fala. Todo dia ele fala isso. Olha, eu sei que tem muitos assuntos, né, Cássia? Muitas coisas para falar, mas realmente... As pessoas têm fazendo aqui muitas perguntas. Vocês querem continuar ou eu leio mais aqui? Não, acho que você pode ler. Pode ler alguma coisa. Eu só queria também registrar que tem participação, inclusive, de Londres, né? De Londres, olha sim, só. tem pessoas assistindo de Londres. A audiência está chegando em Londres. Olha aqui, tem mais uma aqui também. Mônica Sampaio. Mônica Sampaio. Minha filha. Olha, a família realmente é uma família bem unida, né? Ela perguntou alguma coisa? O que a Mônica Sampaio está falando? Meu maior e melhor exemplo de mãe e mulher. Eu te amo. Nossa, homenagem chegando. Assim emocionada. Coisa linda. Tem muita coisa aqui chegando. Tem uma pessoa que está falando assim, Dona Edna, iluminada. Por isso que ela foi convidada para esse podcast. O primeiro programa ela é luz. Ela é luz. Amém, vai ser uma bênção, glória a Deus. As pessoas estão assim, tem muitos comentários falando, Deus abençoe, São Caetano do Sul na fé, boa noite, Dona Edna, hoje será uma bênção sem medida. Está sendo uma bênção, né? Sem medida. Deixa eu falar para vocês, eu acredito muito na mulher, a mulher tem uma força que só Deus mesmo pode dar. Você veja bem, eu fui manicure, eu já fiz muito pãozinho para vender. Eu fazia, não comprava para vender. Fabricado por mim. Eu já costurei. Vendi Avon, vendi Christian Grey. Era representante. O que mais que eu fazia? Vendi louças. Eu morava em Brasília e lá onde hoje eu tenho casa,
tinha antigamente uma fábrica de vasos, de cerâmica. Uhum. E aí, quando as minhas amigas lá em Brasília viam na minha casa, quando você vier, traz para mim, então eu já ia com a mala cheia para vender. Veia claro. também para vendedora. Minha filha, sabe, a necessidade faz o sapo pular. E muitas mulheres, elas Você realmente entendeu? vão se reinventando, né, deputada? Não, eu quero dizer, só fica sem dinheiro quem quer, porque Deus deu a cada um de nós um dom. Uhum. É só você descobrir aquilo que você sabe fazer. Não importa quem você seja, simples, tenha condição, não tenha condição, mas tenha um dom. Tem mulher que cozinha bem, tem mulher que costura bem, tudo. Cada um de nós tem um dom. E a deputada cozinha? Nossa! Olha, eu vou dizer para você, sou dona de casa. Gosto de cuidar da minha casa. Quando chega sábado, eu gosto de limpar meu quarto, tirar poeira, de limpar tudo. Vocês não têm noção, lavar banheiro. Tem isso comigo, não. Eu sou normal, já falei. Tem uma vida fora, né, do gabinete. Entendeu, Cássia? A gente tem que ser o que a gente é. Você não pode inventar, querer ser uma coisa que você não é, que uma hora a casa cai. Deputada, e trabalhar faz bem, né? Faz, é uma coisa saudável. É isso que me dá essa vida. Eu fico tão feliz quando alguém fala assim, nossa, você não parece que tem 77 anos. E eu não fiz plástica, não. Tá? Natural. Não parece mesmo. Não faço isso, não. Olha, se vocês têm mais alguma pergunta... Tá, eu queria, eu sei que a deputada trabalha bastante com essa bandeira e hoje a gente não sabe dizer se aumentou, sabemos que aumentou, mas assim, só aumentou o número de mulheres que hoje sofrem violência doméstica ou aumentou também o número de denúncias? Elas estão denunciando muito mais do que um tempo atrás? Estão denunciando, mas poderiam denunciar mais, porque, veja bem, Cássio, o que acontece? As mulheres, muitas, a gente não pode julgar as pessoas, a gente não sabe o que elas estão passando, mas não pode deixar chegar ao limite. Quando às vezes vai denunciar, ela já sofreu muito. Ela não pode deixar ficar sofrendo toda a vida, entendeu? Mas cada um que sabe de si. A gente pode ajudar através das palestras, mostrar para ela que tem recurso, que a gente está aqui para ajudar, para orientar. Tem Ministério Público, tem a Defensoria Pública, tem a delegacia, entendeu? Então, às vezes ela não percebe o quanto ela está sendo humilhada, entendeu? Na questão psicológica. Porque a violência não é no primeiro tapa. Não, o primeiro tapa é depois. Primeiro vem a psicológica. A proibição, afastar você da família, entendeu? Do convívio da sua amizade, das suas amizades. Então, aquilo tem um ciclo, entendeu? Aí começa a dar murro na mesa, entendeu? Querer dar uma intimidação para intimidar, entendeu? Então, é complicado. E muitas vezes elas não têm para onde ir. Eu acho que, assim, antigamente, a gente falava assim, entre marido e mulher ninguém mete a colher. Hoje temos que meter a colher, porque se não meter a colher, ela vai morrer. Então, na prática, como que funciona? O vizinho, ou a colega ficou sabendo de alguma coisa, ouviu um ruído, qual que é o primeiro passo? Veja bem, já tem até lei nos condomínios para a proteção da mulher, que eles são obrigados. Ouvindo o síndico, ouvindo qualquer barulho, qualquer coisa, vamos dizer assim, um risco iminente de acontecer uma desgraça, uma briga, uma gritaria, chamar a polícia, porque isso pode salvar a vida da mulher, entendeu? E a hora que você ouvir um grito, chama, não critica, não julga, porque a gente não sabe o que está acontecendo. Porque é mulher, porque gosta de apanhar, porque ela é mulher de malandro. Não fala assim, porque você não sabe o que ela está passando. Mas ela não tem para onde ir. E essa denúncia dessa pessoa que está próxima ali, ainda que não faça parte do meio familiar, pode salvar a vida dessa mulher. Claro, claro. Hoje tem muita coisa boa. E por isso eu faço a reunião com as mulheres periodicamente. No mês passado nós fizemos em Guaianazes, tá? E agora, dia 22, nós vamos fazer lá em Brasilândia.
Na Brasilândia, lá na igreja, nós vamos fazer uma palestra que eu vou levar uma promotora pública, a doutora Fabíola Sucasas, que vai fazer a palestra. Ela vai levar até uma psicóloga. Então, eu promovo isso para levar informação. A própria palavra de Deus, Rose, diz o seguinte, que o povo sofre por falta de informação. Eu já fiz reunião em alguns lugares que as mulheres não sabiam onde fica a casa da mulher brasileira, entendeu? Não sabia que existia a casa da mulher brasileira. Porque lá tem tudo. Eu fiquei no centro, aqui no centro de São Paulo. Me perdoe aqui agora, não me lembro o nome da rua. Mas tem ali a casa. E nessas palestras sempre existe esse alerta, olha, fique atenta aos sinais, quando que começa a violência, para que essa mulher possa detectar, não precisa mais sentir vergonha. Não, vergonha é roubar. Eu sempre falo isso para o povo, vergonha é roubar. Agora, não tem que ter vergonha. Entendeu? Você viu a própria Ana Hickman, né? Apresentadora de televisão, você vê, ela foi, denunciou, ela apanhou, tá certo. A gente tem que se proteger, tem que entender, e uma ajudando a outra. Então, assim, do ponto de vista da senhora, aumentou sim o número de denúncias, as mulheres estão mais corajosas nesse sentido, mas ainda o que a gente tem não dá conta do cenário real. Porque, veja bem, nós estamos vivendo tempos difíceis, Existem, até eu vou dizer para vocês, se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Lá, acho que, se não me engano, em Taboão da Serra, tem um centro de convivência, porque o juiz pergunta o seguinte, se a pessoa, se o homem, ele quer se regenerar, se ele quer mudar aquele comportamento de agressor, muitos vão para lá, para esse centro de convivência. Então, tem um acompanhamento psicológico, tá? Para ajudar eles, porque muitos desses homens que batem, eles viveram a vida inteira, desde criança, vendo o pai bater na mãe, eles achando foram que aquilo é formados, normal. né, com aquela imagem. Exatamente. Então, tem alguns que se regeneram, tá? Outros não. Mas tem a chance de dar a oportunidade dele mudar o comportamento dele, através de um tratamento. Isso, talvez até ninguém saiba disso. Ou muito poucas pessoas sabem. Entendeu? Isso é importante também, porque o objetivo nosso não é destruir as famílias, querer separar, não, é ajudar. E esse é o X da questão. Deputado, assim, quem vive a fé, né, Rose? Quem realmente vive com base na palavra de Deus, tenta recuperar a família. Né? Porque a família é a base. É o exemplo de Deus. Né? O que é a família, né, Rose? Sim. Inclusive, tem uma pergunta aqui que eu acho que bate bem com o que nós estamos falando, que é a Giza, do Mato Grosso do Sul. Ela diz aqui, em tempos em que tantas vozes querem silenciar a verdade e afastar Deus da sociedade, o que uma mulher pode fazer para ser luz e manter-se firme em sua missão, sem deixar moldar por um mundo que rejeita os valores do reino? É continuar sendo ela mesma, não esmorecer. Ainda que a gente passe por lutas que tem, não vou dizer para vocês, eu não sou diferente de ninguém, a gente é humano, tem lutas, mas eu permaneço firme, sabendo que nós vamos ter, porque a vitória vai ser. O mal não pode prevalecer sobre o bem, entendeu? Então, se a pessoa permanecer, ainda que venham lutas, Deus dá a vitória, Deus fortalece, Deus é tudo na vida da gente. Deus é Deus. A gente sem Deus é nada, nada. Nós temos também aqui uma pergunta. A Meire pergunta se há algum projeto social no qual a deputada tem se engajado atualmente e qual seria? Tem, eu até trouxe aqui, eu vou até, se me permite aqui, eu vou dar uma lidazinha aqui, um projeto que eu fiz o ano passado, Não Te Julgo, Te Ajudo. Hoje, nós estamos vivendo tempos difíceis, as pessoas estão muito... A sociedade está adoecida, literalmente, em todos os segmentos, Cássia.
a gente vê isso nas escolas, professores, nos hospitais, não só as pessoas doentes, médicos, enfermeiros, na polícia, em todos os lugares da sociedade as pessoas estão sofrendo. Depressão, Doenças transtornos mentais, psicológicos, muitos jovens se suicidando, porque não é divulgado. Não é divulgado, mas existe, porque não tem estatística. O problema é Entendeu? gravíssimo. Então, eu fiz uma lei, um projeto, e o governador aqui de São Paulo, Tarcísio, ele sancionou essa lei, criando a Semana do Não Te Julgo, Te Ajudo. Ah, que legal. Isso a partir da segunda semana de setembro. Está já no calendário oficial do Estado. Muito bom. E o que quer dizer essa lei? Eu vou dizer até aqui para vocês. Quer ver? Os objetivos da Semana Estadual do Não Julgo, Te Ajudo. Divulgar as diversas formas de transtornos psicológicos, como depressão, síndrome do pânico, ansiedade, angústia e outros pensamentos intrusivos e suas consequências para a saúde mental e emocional. Porque as pessoas estão sofrendo muito, como a mutilação e os pensamentos de suicídio. Entendeu? Então, o que vai acontecer durante essa semana? Promover meios para incentivar atividades educativas e de conscientização de problemas relacionados aos transtornos psicológicos por meio de encontros, palestras e distribuição de material informativo. A gente tem que amparar e ajudar essas pessoas que estão sofrendo. Há coisa de um mês atrás, nós perdemos uma menina, uma moça de 19 anos, Isso. com crise de ansiedade. Na flor da idade. 19 anos. Então, o objetivo também é fomentar ações para a conscientização da população sobre o suicídio e a automutilação, bem como evitar o seu acontecimento e a efetiva superação das pessoas acometidas por pensamentos intrusivos. Enfim, tem várias coisas que podem ser feitas até nas escolas, principalmente nas escolas, entendeu? E as pessoas podem buscar também. E tem na que internet. prestar essa orientação às pessoas, entendeu? Ajudar essas pessoas. Então, isso é fundamental. A janela em que isso vai acontecer em setembro? Setembro, na segunda semana de setembro. Tá? E nós vamos promover várias palestras e vamos levar psicólogos e pessoas que estão precisando de ouvir uma palavra. E são muitas pessoas. O sofrimento é muito grande. Verdade. Infelizmente, nosso tempo está porque já começamos um pouquinho tarde, problemas técnicos, mas por nós ficaríamos aqui a noite toda, porque está muito bom, né? O assunto, as informações, e é isso que as pessoas de casa querem, deputada. Informações, porque, como a senhora disse, meu povo sofre por falta de conhecimento, por falta de informações. Né? E quando tem alguém que pode trazer essas informações, ajudar, né? E também a luz da Bíblia, né? A luz da palavra de Deus, sempre faz muita diferença, porque ter uma pessoa, um representante do povo, né? Sendo uma pessoa de Deus, com esses valores, esses princípios de família, né? Essa dedicação, isso é importante. Isso faz a diferença. Faz muita diferença, mesmo, Cássia? Olha, acho que a gente tem que deixar que peninha, né? Pequena, né? Mas vamos combinar aqui que a senhora vai voltar em outras oportunidades e para a gente vai ser muito bom. Cássia, obrigada também a você, obrigada a Rose pelo convite. Eu espero ter contribuído de alguma forma para todos os nossos internautas, né, que estão aí nos seguindo. E se você quiser entrar no meu Instagram, posso falar aqui, né? Pode, a senhora é muito engajada lá nas redes sociais. @oficial. Entra lá no meu Instagram, você vai conhecer e vai ver o meu trabalho, né? O que a gente faz dentro da Assembleia e fora da Assembleia. Que bom. Cássia, considerações finais também? Bom, agradecer mais uma vez e dizer que foi um prazer, um presente estar aqui com a Rose, com a deputada, com você aí do outro lado. E na próxima semana tem Ela é Luz especial também. Amém. Esperamos por todos vocês semana que vem, sexta-feira, às 18 horas, aqui pelo canal Unigreja. Deus abençoe a todos.